Olá, tudo bem? Está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. Muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. Sempre iniciamos lhe solicitando, lhe sugerindo você acompanhar o portal de notícias do Rio Grande do Norte, onde você pode acessar textos inéditos, vídeos, entrevistas, ok? E, inclusive, acessar também o texto de vários colunistas, entre as quais a Andressa Tavares, que é a nossa entrevistada a partir de agora. Professora Andressa, obrigado por estar conosco mais uma vez. Já anotei aqui o tema que a senhora separou para conversarmos hoje. Tudo bom? Tudo bem, Pinto Júnior. Muito bom dia, telespectador do Conexão Potiguar. Para a gente, sempre uma honra, uma satisfação enorme poder sentar aqui na sua bancada para conversar sobre conceitos estruturantes, né, para o desenvolvimento humano, trazendo a educação, cultura, tudo que diz respeito a capital social, como temas inspiradores para a gente poder se fazer presente aqui na sua bancada de tanta qualidade. Professora Andressa, e o tema de hoje é o sentido das férias para os trabalhadores. Exatamente. E eu anotei um dado aqui que a senhora me passou, que diz respeito à depressão pós-férias. Cerca de 23% dos trabalhadores sofrem desse mal. E algo que pouco se discute, né? Pouco se discute. Inclusive, seu programa, né, vai realçar ao longo dessa semana uma campanha muito importante que está acontecendo, intitulada Janeiro Branco, não é? Que são dos profissionais da área da saúde, e aí os médicos, né, psiquiatras, os psicólogos, os psicopedagogos estão bastante envolvidos de uma forma interdisciplinar, exatamente em atenção a esse tipo de problema, né, de demanda social que vem chegando devagarzinho, quer dizer, vinha chegando devagarzinho. Hoje em dia, a gente já coloca a depressão como a doença ao lado do câncer, né, que mais acomete a população mundial. E considerando, Pinto Júnior, que o seu programa é um programa que está em sintonia com os contextos atuais, a gente não poderia deixar de celebrar o tema férias. Férias. E dialogar aqui um pouquinho com o nosso telespectador, considerando que semana passada a gente já falou sobre férias, na perspectiva do desenvolvimento infantil. A gente escolheu conversar um pouquinho sobre férias, na perspectiva da qualidade de vida para o trabalhador, e aí a gente traz esse dado. Eu queria que a nossa direção soltasse aí, já soltou? Já soltou. Olha aí, onde nós pesquisamos lá na revista Isto É, isso aí foi publicado em revista impressa, a sinalização de que 23% dos brasileiros sofrem de depressão pós-férias, né? Isso, e os espectros visíveis dessa depressão, ela é bastante perceptível na dimensão física, na dimensão emocional e no comportamento humano, né? Então, assim, quais são os principais indicadores de que a depressão pós-férias, ela se faz presente nos sujeitos? Então, são sintomas de depressão, de ansiedade, de estresse, não é? A história da repetição de determinados, no senso comum a gente chama de cacoetes, né? De determinados gestos, o sentimento de culpa, aquela raiva exagerada, não é? A intolerância, o cansaço, a insônia, problemas gastrointestinais, muita dor de cabeça. A dor de cabeça é um sintoma que parece que passou a fazer parte da vida das pessoas, né? E aí todo mundo hoje se valendo de anti-inflamatórios, né? Antidores, como se esse tipo de medicamento realmente fizesse parte, tem que fazer parte da gavetinha do criado mudo ou da farmácia de casa, né? E aí o que está por trás disso? O que está por trás disso é a pouca reflexividade sobre qualidade de vida que o mundo contemporâneo nos condiciona, né? E trazendo as férias do trabalhador, a gente começa a provocar, né, todos os sujeitos a pensar, mas o que é férias? O que significa férias? Será que esse estado de bobeira, né? Será que férias é um assunto realmente elementar? Ou será que férias é um assunto sério que precisa ser pensado numa perspectiva de não pontualidade, como o mundo capitalista propõe? Porque o que é que o capitalismo propõe? Seja um trabalhador operante durante toda a sua carga horária de trabalho, 8 horas, né, diários, e durante todo o período dos 11 meses, né, em que você está imerso no mundo do trabalho, e viva em prol da ostensividade, né, dessa dimensão do mundo do trabalho. Então, quando o trabalhador começa a se ver como uma peça inexorável nessa conjuntura, nessa engrenagem, aí começam a se sentir culpado, né, a se sentir, como a própria literatura científica diz, fazendo uso da vagabundagem, né? Se foge um pouquinho do que a regra do trabalho coloca, é esse o sentimento que vem. E a gente está aqui para desconstruir essa lógica e dizer que
estar de férias não precisa ser entendido como um período pontual do meio de dezembro ao meio de janeiro ou do início de junho ao meio de junho. O que se propõe? Isso significa dizer que é preciso relativizar o tempo de férias, ou seja, o tempo de estar de bobeira, como dizem os adolescentes, né? O tempo de estar, de curtir a vida, né? De sentir, de se permitir a dimensão extraordinária da vida, que se coloca a cada segundo da vida a partir dos elementos, das coisas banais, né? Das coisas elementares, como, por exemplo, olha aí. Dormir o tempo necessário. Dormir o tempo necessário, alimentar-se corretamente. E aí tem ali o que a criançada adora, né? A batata frita, isso. E aí é pra gente sinalizar que não é o caminho, né? Criançada, mas também tem muito adulto viciado. Sim, né? a lógica do fast food, né? E a gente coloca o contraditório disso, fazer parte da refeição à mesa, né, para conversar naquela linha bem do velho mundo que tem entrada, prato principal, sobremesa, contorno, não no sentido de ser uma refeição que precisa de muito investimento, mas de uma refeição que precise de passos, e que de não, diferentes e também momentos. Que não tem uma grande quantidade, né? Em vários momentos pode ser em pouca quantidade. Que tem essa elegância, né, essa coisa do passo a passo com os nutrientes todos diluídos ali em diferentes porções. Mas o mais importante é que permita que esses sujeitos se socializem à mesa, né? E aí a gente traz a história do desporto, da atividade física, desse cuidado, autocuidado com a própria respiração, que é um sinalizador dos sujeitos estressados e dos sujeitos leves. Fundamental perceber como eu estou respirando, como eu falo, como eu respiro ao falar. Isso é um sinalizador se eu sou uma pessoa que estou em paz espiritual, se eu sou uma pessoa que estou equilibrada emocionalmente. Ou se estou agitadíssimo. Se estou agitado, né? Se eu tenho esse costume de falar atropelando minha respiração e a pauta sonora, isso é um indicador de que eu preciso repensar, né? O meu estilo de vida, como eu estou organizando minhas ideias, né? Quais as minhas prioridades, se eu estou feliz, né? Eu acho que são indicadores de comportamento que nos convidam a pensar sobre essas questões. Mas ainda tem mais lá, vamos voltar? Mais, olha aí. A autodisciplina em relação à rede social, eu gostaria de destacar aqui a perda que tivemos no mundo da sociologia essa semana, com a morte, né, do filósofo Bauman. E ele se foi, e ele era uma das pessoas que sinalizava, né, que ainda é perigoso achar que a rede social é tudo de bom. A gente precisa pensar. O Humberto Eco também fala sobre isso, né? E aí, qual é o contraditório disso? Se permitir a relação com as pessoas, então, trabalhadores, férias, que não precisa ser esse momento topicalizado agora, mas é toda a vida, todo ano, é final de semana, sextou, como dizem hoje, né? Hoje já está sextando, né? Está sextando. Então, sextou já é momento de abraçar essa proposta da socialização com as pessoas, da quebra de rotina, né? De viver a praia, de viver a hidratação, de curtir o cantinho da casa, de arrumar o quarto, de arrumar o cantinho do estudo, de se hidratar, não é? De frequentar os espaços de cerimônias religiosas. Isso é fundamental. Os museus que a senhora... Museus. E a gente traz aquela carga pedagógica do que a gente discutiu no programa passado para as crianças. O papo está tão bom que hoje nós vamos fazer 2 blocos. Pedir licença à senhora para fazermos um rápido intervalo comercial. Voltaremos em 1 minuto ainda com a professora Andresa Tavares. O intervalo é pequeno. Voltamos para mais um bloco do Conexão Potiguar, abraçando e agradecendo a você que continua conosco. Muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. Neste bloco nós continuamos nosso bate-papo com a professora Andresa Tavares e estamos falando sobre férias, sobre qualidade de vida durante esse período de férias, que segundo defende aqui a professora, não deve ser só no período do mês de férias, mas que esses elementos que você curte durante as férias, eles também sejam distribuídos nos 11 meses, naqueles momentos em que você está fora do trabalho, possa administrar esse tempo da melhor forma possível, e as dicas estão sendo dadas aqui pela professora Andresa Tavares. Isso mesmo. Tem um outro item, vou pedir para soltar a cartela, que faltou nós conversarmos no final do último bloco. Vamos ver se a gente consegue. A senhora lembra? É isso aqui. De espaço, a relação com as pessoas. Com as pessoas, a gente já falava, não é? Aquela dimensão sociológica, então férias, final de semana, é momento de interagir com seres humanos, né? De trocar ideias, aí a gente traz a história de sentar à mesa, nada de criar a cultura do lar, em que cada um faz o seu prato e vai sentar à frente da televisão e vai curtir o que está passando na TV. Ou
passa lá no fast food, compra aquela comida, vem comendo do fast food para casa e já vai cada um para o seu quarto e cria umas ilhas de isolamento dentro do próprio ambiente do lar. Então, quem age dessa forma está tributando para esses cenários, né, desses distúrbios mentais e de comportamentos, que, inclusive, foi muito bem colocado aqui, né, pela especialista que conversou sobre a campanha do Janeiro Branco. Anuska, né, a doutora Anuska, que conversou exatamente sobre esses distúrbios, né, que antes as psicoses, as neuroses, antes mesmo de quadros esquizofrênicos, a gente consegue perceber indicadores nos sujeitos a partir de comportamentos mais elementares, mais ancorados em estresse, em sintomas, né, em comportamentos depressivos e em quadros de ansiedade. Isso que a senhora está colocando, a senhora citou o Bauman, que foi uma perda nossa nesse mês, né? Ele no livro O Amor Líquido, né? Ele fala justamente disso, dessa questão do individualismo, né? E das pessoas ficarem doentes em função justamente também disso, desse não abraço, né? Desse individualismo excessivo que o mundo atual, o mundo líquido... O mundo tecnológico nos convida. O que nós percebemos hoje nos restaurantes são casais comemorando as datas dos relacionamentos, cada um com o seu celular à frente. Imaginemos nós aqui, Binto, aqui à mesa, jantar, você no seu celular, eu no meu, e a gente interagindo por meio de um canal tecnológico. Não é? Quando a tecnologia que a gente poderia estar se servindo fosse a da vela, a do vinho. Não é verdade, do café. A do café. Do café. Olá, professora, Bom, o último ponto, a história das rotinas. Olha só, a rotina é uma estrutura extremamente saudável às pessoas, né? A gente precisa educar a nossa vida, a nossa existência, os nossos tempos a partir de rotinas. Agora, essas rotinas, elas têm que se permitir, desde aquelas atividades, a gente precisa aparecer lá na nossa rotina, desde aquelas atividades que são laborais, que fazem parte da formação, da nossa formação para a vida, para os estudos, não é? Aquelas atividades laborais, não do mundo do trabalho, mas em casa, para a gente poder manter o nosso ambiente organizado, nosso tudo limpinho, não é? Numa conjuntura de saúde, mas essa rotina ela também precisa ter lá momentos de lazer, né? Momentos de qualidade de vida. Cada vez mais os educadores físicos, eu tenho lido bastante artigo nessa área, porque eu sou uma praticante de atividade física e não abro mão de ser, Pinto. Eles cada vez mais têm conversado, né, escrito, refletido sobre a importância de um tripé que não pode aparecer prejudicado na vida de nenhum ser humano. Qual tripé é esse? Vamos lá. Alimentação saudável, exercício físico e repouso. Repouso entendido como lazer, como qualidade de vida, como restauração de energia, né? E aí a gente aproveita, trabalhadores, né, para lembrar que estar de férias significa celebrar esse terceiro tripé, que é o repouso, que é a restauração de energia, né? E ali você colocou 10 hábitos, mas significa também, né, Pinto, dizer que a gente não faz só isso quando a gente tem lá pontualizado na nossa agenda do meio de dezembro ao meio de janeiro e meio de ano. Não, né? A gente precisa entender que essa rotina ela pode ser construída nas nossas agendas, celebrando, como você colocou aqui no início do bloco, de uma forma responsável, de segunda a domingo, ou melhor, de domingo a sábado, né, primeiro e último dia da semana, em que esses momentos de saber viver, de se permitir, eles estejam presentes. Porque, veja só, algumas sugestões aqui do que a gente não pode abrir mão quando a gente se ama, quando a gente escolhe viver uma vida com autocuidado, né? Então, veja só, se socializar, e aí seja adulto com adulto, adulto com criança, ter alimentação regrada saudável, junto com exercício físico. Quantos de vocês aproveitaram agora esse momento de pausa do trabalho laboral e foram aos seus médicos? Verificar a pressão, verificar como é que está lá a corrente sanguínea, como é que está a qualidade desse sangue, não é? A ginecologista, as mulheres também foram lá fazer o exame da mama, é hora de se cuidar. Esse exame da mama é fundamental. Fundamental. Quantos de vocês já pararam para dar uma incrementada ali naquela condição, né, que a gente falava da respiração, né, mas de participar dos seus cultos religiosos? Isso é o culto religioso, eu estou falando da Igreja Católica, do Evangelho, do Evangelho. Isso em todas as sociedades. Em todas as suas manifestações. Ela faz parte da inteligência existencial do ser humano. É o mesmo que frequentar espaços de complementação de formação escolar. Ali também tem elementos da moral, da filosofia, da ética que o sujeito necessita para existir e viver, né? E aí a gente lembra da importância de se fazer presente nesses espaços, isso também é estar de férias. E aí, quando eu escolho fazer isso e sigo isso na minha rotina, e eu sei que estar nesses ambientes,
ele tributa para a minha paz espiritual, para o meu relaxamento, né, para a minha qualidade de vida, favorecendo aquele tripé, alimentação, exercício físico e repouso, restauração da energia. Eu estou dizendo que eu escolhi estar em estado de férias de uma forma regular. Olha aí, receita de férias. Para encerrar, a gente coloca essa tigela, né, celebrando a educação, porque a gente também diz assim que receita de férias, estar de férias é vivenciar tudo de extraordinário que acontece na vida e que são demandas singelas do dia a dia, do cotidiano, né, do curtir. Um dia 13 é dia das bruxas? Não, pode ser o dia da fada. Pode, né? do Saci Pererê. Do Saci Pererê, por que não, né? Então, isso significa o quê? Significa aceitar a vida como atividade, como um desafio de atividades educativas. Então, a gente convida aqui para a gente redimensionar esse conceito de férias pontual. E nesse conceito de férias, ao longo da vida, ao longo da existência, a gente convida, né, cada um de vocês a assumirem o planejamento das vidas de vocês com criatividade, com gosto pela aprendizagem, com excessos de disposição e com muita paciência. Junta tudo na tigela. Olha, eu acho que a gente devia fazer um curso com Jó para ter paciência nos dias atuais. Eu acho. Que faria bem. A paciência nos deixa mais elegantes. Deixa. Muito elegante. É uma pessoa paciente, é uma pessoa elegante, é uma pessoa mansa, é uma pessoa de muitas virtudes. Eu admiro os pacientes. Estou começando a aprender sobre isso. Eu não sei se a gente tem tempo ainda para continuar o bate-papo ou se nós terminamos. Teria a mandala, mas não deu tempo. A mandala vai ficar o próximo programa. Ou então a gente pede o pessoal consultar lá a rede social do Potiguar Notícias. Está lá, né? Que vai estar tudo lá. A gente está ticando então você entra no Facebook aí, Potiguar Notícias, e está tudo bonitinho lá. Sim. Perfeito? Perfeito. Muito obrigado por estar conosco hoje. Muito esclarecedores suas ideias, seus toques. Muito Semana obrigado. que vem, dicas sobre a aquisição do material escolar das mamães para as crianças. Perfeitamente. Então, muitíssimo obrigado a você que nos acompanha. Um grande abraço. Até mais.